E aí, moçada, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao estudo das cônicas, tá legal? Estudaremos primeiro a elipse, tá bom? Vou fazer um estudo aqui completo com vocês, prático, tá? Com tudo que você precisa saber sobre elipse e também hipérbole e parábola, para você conseguir desenvolver o raciocínio necessário para você conseguir fazer as questões que vão aparecer no seu concurso. Tá legal? Então aqui eu escrevi uma definição do que vem a ser uma elipse. Elipse, galera, é o conjunto de pontos do plano, é um lugar geométrico, é o conjunto de pontos do plano que satisfaz a esta propriedade. Se eu pegar qualquer ponto P deste plano, todos os pontos P cuja soma das distâncias deste ponto P a estes dois pontos fixos F1 e F2 do plano, esta soma ela é constante. Então, se eu escolher um ponto P do plano qualquer e calcular a soma das distâncias deste ponto P até estes dois pontos fixos do plano, qualquer ponto que eu pegar sobre esta curva terá a soma dessas distâncias constante. Tá legal? Se, por exemplo, eu pegar um outro ponto P aqui, por exemplo, se eu pegar um ponto P nesta região e fizer a soma das distâncias do ponto P a estes dois pontos fixos do plano, eu vou ter a mesma soma deste ponto em amarelo. Posso pegar quaisquer pontos P aqui que pertençam a esta curva, que esses pontos vão satisfazer a esta condição, que a soma das distâncias vai ter sempre o mesmo valor. E que valor é esse, Anderson? 2A. Nós já vamos falar sobre este 2A. Então, todos os pontos do plano cuja soma das distâncias a esses dois pontos fixos for constante, você tem a figura, um lugar geométrico, que é a elipse. Tá legal? Então, isso daqui vai ser muito importante na resolução de algumas questões. Definição de elipse. Ficou claro isso para vocês? Perfeito. Então, vou escrever aqui a definição em uma cor diferente. Então, se eu pego um ponto P qualquer do plano, a distância entre esse ponto até esses dois pontos F1 e F2 fixos do plano, isso vai ser igual a quanto? A 2A. Quem é esse A? Nós já vamos falar sobre os elementos principais da elipse. Então aqui está o nosso ponto P, que nós usamos para escrever a definição. Aqui essa distância ela é constante. Então tá aí a definição do que vem a ser elipse. Próximo passo agora é nós estudarmos os elementos principais desta elipse. Tá legal? Então vamos lá aos elementos principais. Nós temos os pontos e os segmentos principais, tá certo? Então vamos aqui enumerar os pontos principais da nossa elipse, tá legal? Então vamos lá. Quais são os pontos principais? O primeiro ponto é este ponto, tá certo? Que eu vou chamar de ponto O. Este ponto O, ele é o centro da elipse. Um ponto que vai ser muito importante aí para o nosso estudo. Tá legal? É o centro da elipse. Perfeito? Estes dois pontos mencionados na definição, os pontos fixos no plano F1 e F2, esses pontos são os focos da elipse. Então, F1 e F2, esses pontos fixos, aqui a definição se menciona, são chamados de focos, perfeito? E nós temos outros 4 pontos que eu vou chamá-los de ponto A1, ponto A2,
ponto B1 e o ponto B2. A1, A2, B1 e B2. Vou colocar aqui bonitinho para você, ó. A1, A2, B1, galera, e B2, eles são os vértices. São os vértices da nossa querida elipse. Perfeito? Então estão aqui os pontos principais da nossa elipse. Mais importante que isso são os segmentos principais. Estes segmentos que fazem todas as questões de elipse morrerem. Tá legal? Então vamos com bastante calma. Primeiro segmento importante, galera, é o segmento composto pelos pontos A1 e A2. Este segmento de reta, que vai de A1 até 2, nós chamamos de eixo maior da elipse. Então aí A1 e A2 é o eixo maior da elipse. Tá legal? E este eixo maior nós representamos a medida deste eixo maior como nosso 2A. Tudo bem? Então, a distância entre os pontos que fazem com que o segmento, que é o eixo maior, exista, ou é a medida deste segmento, ela é 2A. Tá legal? Então, a medida deste eixo maior da nossa elipse, guarda isso. O eixo maior ele tem medida 2A. Perfeito? Nós temos outro segmento importante, que é o segmento formado pelos pontos B1 e B2. B1 e B2 formam um segmento que nós chamamos de eixo menor da elipse. Tá legal? E nós representamos o eixo menor da elipse, galera, como 2B. Então, vou colocar aqui maneiro para você a medida do eixo menor. Tá legal? Vou botar maneiro aqui para você, ó, de amarelo. Belezinha? Tá aqui, ó. Isso aqui vale 2B. Tá legal? Aqui, ó, 2B. É a medida do eixo menor. Perfeito? Então guarda isso, que isso daí vai ser fundamental para nós resolvermos as questões de elipse. Tá legal? E por fim, a distância entre os pontos F1 e F2, ou seja, a distância entre os focos da elipse, nós chamamos de distância ou eixo focal. Tá legal? Distância ou eixo focal, tá? E esta distância focal, o eixo focal, ou seja, a distância entre os focos, nós damos a medida de 2C. Tá legal? Então, na elipse, há esta ordem para ser obedecida. O eixo maior é sempre maior do que o eixo focal ou a distância focal. Tudo bem isso, galera? Perfeito? Então, essa é a primeira parte, na minha humilde opinião, é a parte mais importante. É você saber que o eixo maior tem medida 2A, a distância ou eixo focal 2C e a medida do eixo menor 2B. Correto isso? Beleza, galera. Dito isso, nós temos a primeira parte aí, ó, já estudada, e aqui eu vou fazer duas observações a você. Tá legal? Aqui nós temos a elipse e vamos agora apresentar
o que vem a ser a excentricidade da elipse. Aí eu vou colocar bem maneiro aqui, ó, para você. Excentricidade da elipse. O que é a excentricidade da elipse? Bom, galera, esse estudo das cônicas, ele vai ser bem prático, tudo bem? Existem maneiras aí mais rígidas de você definir a excentricidade, tá legal? Para nós, para os nossos concursos, a excentricidade representada pela letra E é a razão, a divisão entre C e A, tá legal? Mas quem é C e quem é A? Bom, no quadro anterior, nós definimos o eixo maior da elipse. Lembra? O eixo maior da elipse, que é esta distância entre os pontos A1 e A2, como sendo 2A, correto? Se 2A, galera, é o eixo maior da elipse, A para nós é o semi-eixo maior, tá legal? E isso é mais importante ainda. Anderson, então se o A é o semi-eixo maior, o B vai ser o semi-eixo menor e o C vai ser a semidistância focal ou semi-eixo focal. Tá legal? Então tá aqui, bonitinho para você, escrito, tá bom? O que vem a ser excentricidade? Ela é a divisão entre a semidistância focal e o semi-eixo maior. E para nós, geometricamente, o que é responsabilidade da excentricidade? A excentricidade, galera, ela mede o quão próximo a elipse está mais próxima de uma circunferência ou de um segmento de reta. Antes cabe uma observação. Perceba que pela definição de elipse, nós temos que 2A é maior do que 2C, tá certo? Lá da definição de elipse, correto? Então você concorda que se 2A é maior do que o 2C, o A é maior do que C, sim? Então, se o A era maior do que C, quando nós dividimos um número menor por um número maior, este número aqui vai ser uma fração, tá certo? E uma fração que vai estar entre 0 e 1. Isso é muito importante. A excentricidade da elipse é um número que está entre 0 e 1. Tá legal, galera? E aí, vamos nessa. Eu vou escrever aqui, ó. Conclusão. Se o E estiver próximo do zero, quanto mais a excentricidade se aproxima do zero, tá legal? A elipse, ela se aproxima a quê? Ela se aproxima a uma circunferência, tá legal? Quanto mais próximo a excentricidade, quanto mais próximo o valor de zero para a excentricidade, a elipse ela fica mais próxima de uma circunferência. Tá legal? Quanto mais próximo do zero, a elipse ela se comporta como uma circunferência. E quanto a excentricidade tem um valor mais próximo de 1, quanto mais próximo de 1 a excentricidade for, mais a elipse ela se aproxima de um segmento de reta. Então isso daqui é muito importante que você tenha aí em mãos tudo sobre a excentricidade da nossa elipse. Perfeito? É C sobre A, onde C é a semidistância focal e A é o semi-eixo maior, e a excentricidade na elipse é sempre um número entre 0 e 1. Quanto mais próximo a excentricidade for do zero, a elipse mais se aproxima de uma circunferência. Quanto mais próximo de 1 for o valor da excentricidade,
a elipse ela fica mais próxima, mais parecida com uma reta. Legal, moçada? E por fim, para a gente acabar esse primeiro vídeo, vou apresentar a vocês uma coisa fundamental, tá? Que é a relação, não poderia deixar de ser, a relação fundamental da elipse, tá legal? E qual é a relação fundamental da elipse? Então vamos explorar esta figura que aqui está. Então aqui você tem uma elipse com centro na origem do plano cartesiano. Estão aqui os pontos fixos F1 e F2. Estão aqui A1 e A2, que formam um semi-eixo maior. E aqui nós temos B1 e B2, que formam um semi-eixo menor. Nós já vimos, a partir desta observação, que a semidistância focal é a distância do centro da elipse até o foco. Tá legal? Então, esta medida aqui, ela vale C. A distância da origem até um foco vale C. E a outra também vale C. Correto? Então, vou colocar aqui C também. Tudo bem? E dando a nossa distância focal como 2C. Perfeito? Assim como se a distância entre os pontos B1 e B2 é o eixo menor, então a distância do centro até B1 e até B2 tem medida B, já que o eixo menor tem medida 2B. Perfeito? E a distância, galera, entre B1 e F2 é igual à distância entre B1 e F1. Você tem aqui nesta figura um triângulo isósceles. Tá legal? E usando a definição de elipse, nós conseguimos provar que a distância deste ponto até F1 mais a distância deste ponto até F2, por definição, é 2A. Tá legal? Então, como este triângulo é isósceles, nós encontramos que a medida do segmento que liga B1 até o foco F1 é igual à distância até o foco F2 e nós chamamos essa distância de A. Correto? E aqui apareceu a nossa tão cobrada relação fundamental. Neste triângulo retângulo, nós temos aí o nosso teorema de Pitágoras. A hipotenusa, que é o semi-eixo maior ao quadrado, é a soma dos quadrados do semi-eixo menor ao quadrado mais a semidistância focal ao quadrado. Então, isso daqui aparece a todo momento em questões de concursos para nós aplicarmos. Tá legal? Então, essa primeira aula foi apresentar a definição de elipse, os elementos e segmentos principais, apresentar a excentricidade e suas particularidades e a relação fundamental. Perfeito? Na próxima aula, no próximo vídeo, vamos estudar as equações da elipse.